Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro RZAG ou RZAG11 da Risa Asset. E vamos falar do relatório do mês de março, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de abril. Mas antes, eu vou passar para vocês algumas informações importantes sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o dividend yield distribuído por ele foi de 16,69%. Estúpidos 16,69%, lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Porém, no momento, o P sobre VP dele está 0,92. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está com 8% de desconto, mostrando que pode ser uma boa oportunidade de entrada no fundo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra, de nenhum fundo imobiliário, de nenhum Fiagro, de nenhum FIINFRA, nenhuma ação. Você vai pegar essas informações, esses números importantes que eu estou te passando, você estuda melhor e aí sim você decide se coloca ou não ele na sua carteira. Mas a questão é que com esse P sobre VP de 0,92, isso significa que esse dividend yield não está bem no valor real. A gente trazendo o valor da cota para o preço justo, ou seja, o P sobre VP 1, o dividend yield cairia para 15,30%, o que ainda é um dividend yield muito top. O último dividendo pago por ele foi de 10 centavos e meio, apesar de alguns sites vão mostrar 11 centavos, mas ele aqui mostra 10 centavos e meio, e esses 10 centavos e meio equivale ao preço da cota no momento do anúncio de 1,20% de yield do mês, o que é um yield muito top, mas a maioria dos Fiagros está pagando na faixa de 1,10% e tem alguns que caíram até para 1%, ou seja, 1,20% no momento é um yield muito bom. Algumas informações do fundo no mês de março, mostrando aqui que ele é um fundo realmente high yield. O spread médio da carteira dele em relação ao CDI é 5,13, ou é CDI mais 5,13, mostrando que realmente ele é um Fiagro high yield. O fundo conta com 32 ativos, 103,96% ou praticamente 104% do patrimônio líquido está alocado. Você vai dizer, como assim quase 104%? Exatamente porque ele tem uma alavancagem de quase 4%, por isso que ele está com um valor patrimonial alocado acima de 100%. Você vê que ele é um fundo 100% indexado ao CDI. A quantidade de cotistas do fundo é muito alta, praticamente 88 mil. Está no top 3 de Fiagros com maior quantidade de cotistas no momento. E a liquidez diária dele é muito boa, né? Praticamente 2 milhões e 700 mil. Essa aqui é a DRE do fundo, que eu não gosto muito. Todo mundo que assiste meus vídeos sabe que eu gosto de DRE com no mínimo 6 meses, mas o ideal para mim é 12 meses. E ele aqui traz uma DRE só de 2 meses. Bem ruim isso. Antes disso, a gente vê aqui que ele fala que no mercado secundário, no mês de março, a cota do fundo variou de R$ 9,01 para R$ 8,73, ou seja, teve uma queda. Então ele perdeu aqui, você vê, praticamente 30 centavos no valor da cota. A gente vê que no mês de fevereiro, que foi aquele mês que a gente sabe que teve menos dias úteis e teve um reflexo da queda da Selic do mês de janeiro, e com tudo isso, a receita dele do fundo foi apenas 8 milhões e 400 mil. Retirando as despesas do fundo, ele teve um lucro de 7 milhões e 458 mil em fevereiro. Em março, a maioria dos fundos, tanto fundo imobiliário como Fiagro, tiveram um rendimento maior no mês de março, principalmente esses que são indexados ao CDI. Só que aqui foi diferente. Aqui teve uma queda de praticamente meio milhão. Nesse relatório não fala de nenhum devedor que deixou de pagar, nada disso. Mas, mesmo assim, caiu esse meio milhão. No mês de abril, a tendência é que caia mais ainda a receita. Por quê? Exatamente porque teve mais uma queda de meio ponto percentual na Selic. Mas essa queda de meio ponto percentual da Selic no mês de março é para ser refletida nos recebimentos, nas receitas do fundo do mês de abril, que vão ser pagas no mês de maio. Eu sei que caiu praticamente meio milhão, como a gente está vendo aqui. Isso afetou os rendimentos em 450 mil quase. E com isso, caiu para 10 centavos por cota. Só que o fundo complementou e pagou 10 centavos e meio. E aqui ele arredonda para 11 centavos. Só relembrando, esse fundo tem essa questão. Como tem essa história da quebra da safra da soja e tudo mais, ele é um fundo mais arriscado que o normal, porque 47% da carteira dele é ligada à soja. Mas como eu falei para vocês, até o momento ele não falou nada, não falou de nenhum problema com quebra da safra que afetou algum pagamento feito por algum dos devedores. Nada de falar nada, mas a gente viu que teve aquela queda, não sei se tem alguma relação com isso. Metade da carteira dele é ligada à soja. E antes de continuar, eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o RZAG11 na sua carteira? Está pensando em aumentar a sua exposição? Está pensando em diminuir sua exposição? Está pensando até em se livrar do fundo? Coloque aqui nos comentários que outro Fiagro você possui na sua carteira. Diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar essas figurinhas. Me diga quais são os seus Fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito no canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, Já se inscreve agora. Deixa aquele likezão,
comente aqui, ative o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 400 views. Sim, 400 views. Se a gente conseguir bater essa meta de 400 views no meio do mês que vem, basicamente, deveremos estar trazendo para você a leitura do relatório do mês de abril, já no mês de maio, do RZAG11. Temos aqui as perspectivas do fundo, e é aqui normalmente que o fundo cita se tem alguém inadimplente, mas nada foi falado, simplesmente nada. Ele fala que no mês de março comprou mais um CRA de 13 milhões, emitido por 4 grupos, é como se fosse 4 grupos emitindo um CRA, esse grupo Orita, grupo Richart, Uber, Irmãos Gato. Depois ele explica um pouquinho sobre cada um desses devedores, é basicamente um CRA pulverizado entre 4 devedores, e aqui no final ele fala sobre quais são as garantias do CRA, mas como eu falei para vocês, ele não fala nada sobre algum devedor que deixou de pagar, alguma coisa desse tipo, nada. E aqui ele ainda cita o pipeline do fundo para os próximos meses, no caso o mês de abril e o mês de maio, que esse relatório é do mês de março. Então ele fala que quer comprar mais 20 milhões em CRAs de grãos e sementes em maio e abril, ou seja, no total 40 milhões. Chegamos aqui à carteira do fundo e você vê que o fundo, além de ser 100% indexado ao CDI, temos aqui o indexador e as suas respectivas taxas, ele é um fundo 100% atrelado a CRAs, ou seja, ele não tem mais nada que não seja CRA. E aqui estão os devedores. Sempre citando, eu não vou citar mais, porque em todo o relatório eu cito, os principais devedores são a KPS. A KPS aqui, nessa linha, na realidade isso é um bloco de CRAs, ele lá no começo falou 32 ativos e aqui ele mostra só 18 devedores. É exatamente, a KPS, só a KPS tem uns 9 a 10 CRAs. Tem esse bloco maior, no total de 133 milhões, que representa 20,5% do patrimônio líquido, mas tem mais esse aqui embaixo, mais 1,5%, ou seja, no total a KPS, a agropecuária, deve ao fundo 22% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, é um número altamente perigoso. Esse é um dos grandes problemas desse fundo, são essas duas concentrações, não só em KPS, como na tal da Atafona Sementes Produtiva. Na thumb do vídeo você vai ver exatamente uma foto tirada do site da Atafona. Só que lá eles não falam Atafona, só chamam Sementes Produtiva. Basicamente é Sementes Produtiva. Esse é o nome que eles aparecem na internet. Que é mais 112 milhões, que equivale a 17% do patrimônio líquido. Ou seja, se você pegar esses dois devedores, KPS e Sementes Produtivas juntos, totalizam praticamente 40% da carteira, 2/5 do fundo em apenas 2 devedores. Isso aí é altamente complicado. Além do mais, ainda tem mais esses dois aqui que estão com percentual alto, quase 10%, a Celine e o Grupo MG, o que não é legal. Lembrando que o ideal sempre é considerar um devedor que deveria ter uma dívida no máximo de 5%. É o que é considerado o ideal, 5% para baixo. E aqui não. Aqui tem essas concentrações grandes e tem esses outros dois aqui que também são quase 20% do fundo. Se somasse tudo, era 60% praticamente do fundo nesses 4 devedores apenas. E a gente, para mostrar que esse realmente é um fundo high yield, a gente vê que aqui esses dois devedores é CDI mais 5 e 5,50, duas taxas high yield realmente, mais um CDI mais 6, temos mais high yieldzão aqui, CDI mais 5,50, CDI mais 4,95, que é praticamente 5, CDI mais 4,82 também é high yield. Essa sequência aqui de CDI mais 5,50, mais 6, mais 5,50, mais 5. E temos para fechar aqui, ó, CDI mais 5,50, mais 5 e mais 5,25. Não à toa que ele dá uma taxa média de CDI mais 5,13. Esses outros que eu não marquei tem uma pegada mais middle risk, mas com a maioria sendo high yield, na média ele vira um fundo high yield mesmo. Aqui do lado temos os demais valores investidos. Aqui temos o caixa do fundo, que ainda tem 4,2%, e os demais patrimônio líquido de todos os devedores. E aqui você vê que o total é 700 milhões. Por quê? Porque está alavancado. Aqui ele mostra uma alavancagem de quase 108%, mas lá no começo mostrou cerca de 104%. Eu não sei o que é que está correto. Uma das duas está errada, com certeza. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já deixa o comentário, já ativa o sininho para nos ajudar a bater a meta de 400 views. Sim, 400 views. Se a gente bater essa meta, mais ou menos no meio do mês, para o final do mês, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de abril do RZAG11 para você. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!